No estudo de hoje veremos que o maior professor que existiu na face da terra foi o Senhor Jesus Cristo. E ele não separava a educação da salvação. Para ele, a educação do homem tinha como propósito transformá-lo num cidadão de bem, que amasse ao seu próximo, mas que também levasse esse ser humano a respeitar ao Deus Criador. E Cristo era um professor por excelência, mesmo ele não tendo feito parte das escolas dos rabis. A sabedoria de Cristo, os milagres que ele fazia, a forma como ele ensinava, fez com que grandes pessoas, inclusive os mais simples, fez com que todos o chamassem de rabi, né? Termo que significa professor. Isso nos mostra que Cristo, na sua função de salvar a humanidade, ele foi um professor do amor, um professor de leis morais, um professor que ensinava as melhores coisas a se fazer na vida e como viver a vida da melhor forma possível. No texto de Isaías, capítulo 11, nós vemos que a função de Cristo como Messias incluía também a sua função como professor. Vou ler para você Isaías 11, 1 a 3. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui é uma profecia sobre Jesus, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então você vê que este renovo de Davi, ou seja, o descendente dele, que seria Cristo, ele teria espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Ou seja, Cristo seria, de acordo com a profecia de Isaías 11, um professor completo, porque ele não iria separar a obra de educação da obra de redenção. Cristo se utilizava especialmente de parábolas, porque parábolas são praticamente inesquecíveis. O ser humano ama histórias, e histórias prendem melhor a nossa atenção, e através de histórias é possível fixar melhor lições morais e espirituais na mente das pessoas. E Cristo se utilizava deste recurso constantemente para ensinar lições morais e espirituais, lições sobre o reino de Deus, lições sobre a vida, lições sobre honestidade, sobre relacionamentos. Se você ler, por exemplo, as parábolas de Jesus e depois ler um comentário sobre essas parábolas que se encontra no livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, você vai ver que preciosidade de ensinamentos que nós temos com as parábolas de Jesus. Então este é um livro que eu recomendo muito. Parábolas de Jesus, de Ellen White, você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Ok? Que é um livro fantástico para você conhecer as parábolas de Cristo e ver como ele é realmente o mestre dos mestres e o quanto os ensinos dele podem levar transformação à sua vida. Seja você cristão ou não, seja você agnóstico, ateu, espírita, muçulmano, não importa. Este livro, Parábolas de Jesus, vai tornar você uma pessoa ainda melhor, vai contribuir ainda mais para o seu crescimento como pessoa. Então, independente da sua crença, permita que Jesus lhe ensine sobre a vida, sobre moral, sobre salvação, sobre o amor, sobre respeito, sobre relacionamentos. Permita que Cristo lhe ensine sobre finanças. Cristo aborda essas e muitas outras questões nos evangelhos, especialmente nas suas parábolas. Que você e eu tenhamos a Jesus como nosso professor todos os dias. E que nós possamos crer, confiar e praticar os seus ensinamentos. E quando não conseguirmos, porque somos falhos e pecadores, não nos esqueçamos de 1 João capítulo 2, verso 1, que diz assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
O nosso professor é também o nosso intercessor. Que grande bênção. Aproveite-se disso. Seja amigo de Cristo, porque o amor dele por você é maior do que você imagina. Vai ser um evento no Facebook e você vai ter a oportunidade de aprender algumas regras de interpretação bíblica e eu vou ensinar a você, na prática, como estudamos, por exemplo, uma carta do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar a carta de Gálatas juntos e vou dar a você dicas de exegese, de interpretação bíblica. Este é um evento no Facebook e você precisa garantir a sua inscrição o mais rápido possível, porque até o dia 19 o Facebook, para este evento transmitido ao vivo, dará um desconto de 30% para quem adquirir antecipadamente o ingresso. Então, vai valer a pena. O que você vai aprender e o que você vai receber de bônus, de presente, que vai ser uma apostila minha, vai valer muito a pena e vai lhe acompanhar por toda a sua vida durante o estudo da Palavra de Deus. Então, se inscreva, vá até a descrição aqui do vídeo. Se inscreva, vai ser um prazer ter você como aluno, ter você como aluna deste aulão da versão 2.0 da nossa aula de interpretação bíblica. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.